Fala, meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo bem? Olha só, vamos direto para o assunto, sem enrolação. Eu vou explicar para você hoje aqui o que você deve falar, como você deve agir quando um cliente te falar: olha, o seu produto tá muito caro. O que é que você tem que fazer nessa situação? O primeiro ponto que você deve fazer é o seguinte: você tem que respeitar a opinião do cliente. Isso é muito importante porque hoje em dia a maioria das pessoas querem sempre estar certas e a opinião dos outros não importa para elas. Mas quando você faz ao contrário, respeita a opinião do cliente, respeita a opinião da pessoa, a pessoa como que cria uma admiração ali com você. Então você tem que ter isso em mente, você tem que respeitar a opinião do cliente da seguinte forma: você vai expressar isso, você vai dizer o seguinte: olha, eu respeito muito a sua opinião. Meu amigo, isso abre portas, abre caminhos que você nem imagina. Então esse é o primeiro passo: respeitar a opinião do cliente. A partir desse momento, você vai depois para o segundo passo. Você vai ter que fazer uma pergunta para o seu cliente. A primeira pergunta é o seguinte: meu senhor, minha senhora, como eu falei, eu respeito muito a sua opinião, mas o senhor ou a senhora acha que é caro em relação ao que ou a quem? Essa é a pergunta que você vai fazer para ele. É caro em relação ao que? Ou se for um serviço, é caro em relação a quem? Essa é a primeira pergunta. Geralmente as pessoas não respondem a esse questionamento. Daí você já emenda aqui no terceiro passo, que é acreditar no produto. É muito importante quando você acredita no seu produto. E em paralelo com o acreditar, você tem que ao mesmo tempo também ter argumentos convincentes. Depois que você lançou aquela primeira pergunta, acredita no produto, agora você vai ter que ter argumentos convincentes para convencer o seu cliente de que seu produto deve ser vendido por aquele valor, tá? Então, vamos para o quarto ponto: argumentos convincentes. Se o seu cliente ele não for daqueles clientes ferrenhos, né? Você tem que fazer uma pergunta de opinião bem leve, né? Por exemplo, eu separei essa aqui, ó. O senhor ou a senhora acha justo eu vender o meu produto original mais barato do que um produto falsificado? Eu joguei essa pergunta porque é uma pergunta de contraste à concorrência desleal. Num caso como esse, eu faço isso, uma pergunta como essa, porque no segmento que eu atuo, que são dos Little Trees, né, aqueles aromatizantes para carros, aqui está tendo muita falsificação. Então o que é que eu estou fazendo? Como existe essa deslealdade no mercado, aí eu jogo essa pergunta. Agora, se fosse numa situação em que existem concorrentes ali leais, existem concorrentes que não fazem falcatrua e etc., aí termina sendo um pouco antiético a gente ficar rebaixando outras empresas ou outros produtos, tá? Então, você só vai jogar uma pergunta como essa aqui se no caso a concorrência for desleal. Então, você tem que perguntar: o senhor acha justo ou a senhora acha justo eu vender um produto original mais barato que um produto falsificado? Outra pergunta aqui que você pode também adaptar ao seu produto: a senhora ou o senhor prefere pagar um pouco mais caro e ter um produto que cumpre o que promete, ou prefere pagar mais barato e ter dor de cabeça? Agora, quando for um questionador bem ferrenho, bem persistente ali: não, tá caro, tá caro, tá caro, então você vai ter que fazer assim um raciocínio com a pessoa. Continua.